Vejamos o que William Branham tem a dizer sobre as pirâmides do Egito, nos parágrafos 110 e 111, da mensagem, A Festa das Trombetas. Like the pyramid, that comes in a minority all the time. From the Great Wide, from Luther, Wesley, Pentecost. Como a pirâmide, como isto vem diminuindo o tempo todo, da grande largura de Lutero, Wesley, Pentecostais. And then the capstone in the top of it is so honed. And each one of those stones are so perfectly put together. E então a pedra de coroa no topo disto é tão aguçada e todas aquelas pedras estão tão perfeitamente unidas. And we don't know yet how they did it. But it's so perfectly put together in that pyramid. E nós ainda não sabemos como eles fizeram isto, mas isso está tão perfeitamente unido naquela pirâmide. We're not pyramid teaching now, we're just... E nós não estamos ensinando sobre a pirâmide agora. Estamos apenas... Enoch and them built it years ago, and it stands for a symbol. Enoque e os demais a construíram anos atrás. E ela está ali como um símbolo. Just the same as the sun rises and sets. Just the same as the tree drops its leaf, it comes back again. Assim como o sol se levanta e se põe, assim como a árvore deixa cair sua folha e volta novamente. As the fish and the cattle and everything else symbolizes it. Como um peixe e o gado e tudo o mais simboliza isto. That pyramid stands as a symbol. Aquela pirâmide está ali como um símbolo. Existem duas coisas muito erradas nessa declaração de Branham. Primeiro, ele disse que Enoque construiu as pirâmides, mas isso não é possível porque Enoque foi transladado por volta de 1500 anos antes do início das construções das pirâmides. A segunda coisa errada sobre as pirâmides é que Branham disse que elas foram postas como símbolo para a igreja. Essa declaração não poderia ser mais irresponsável e absurda. Como Deus poderia permitir que um objeto da religião pagã egípcia fosse usado como símbolo para a igreja? Preste atenção na dramatização a seguir, e entenda o que a pirâmide significa para os povos egípcios. No início, nada existia. O universo consistia em um grande oceano caótico, e deste caos primordial emerge Bem-Bem. Que era um enorme monte piramidal. Juntamente com Bem-Bem surge também uma flor de lótus, e esta, ao desabrochar, trouxe ao mundo o deus Ra, e com ele veio a luz. Ra, sozinho, gerou a primeira geração de deuses. Nasceram Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da chuva. O universo estava tomado por uma imensa massa de águas primordiais. Shu e Tefnut mergulharam nas águas para explorar sua imensidão. Ra ficou aflito ao perceber que seus filhos não retornavam e, temendo nunca mais vê-los, enviou seu melhor mensageiro para encontrá-los. Shu e Tefnut retornaram a salvo, e a alegria de Ra foi tanta que as lágrimas que escorreram de seus olhos deram origem aos seres humanos. Como você acaba de ver, a pirâmide faz parte da mitologia da criação da religião pagã dos povos egípcios. Na dramatização, o ídolo em formato de pirâmide é chamado pelos egípcios de Bem-Bem, e surge das águas primordiais. Agora vamos ao Wikipédia saber mais sobre o Bem-Bem. Na mitologia egípcia, especificamente na tradição de Heliópolis, Bem-Bem foi o monte que surgiu a partir das águas primordiais, e sobre a qual o deus criador Atum assentou-se. A expressão pedra Bem-Bem é usada para se referir à pedra que fica no topo das pirâmides egípcias. O termo também está relacionado ao obelisco. A pedra Bem-Bem, em homenagem ao monte, era uma pedra sagrada no templo de Ra em Heliópolis. Ela era o local em que os primeiros raios de sol caíam. Acredita-se ter sido o protótipo para obeliscos posteriores, e as grandes pirâmides foram baseadas em seu projeto. A pedra angular ou a ponta da pirâmide também é chamado piramídeo. No Antigo Egito, estes eram provavelmente dourados, brilhando à luz do sol.
Os piramídeos também são chamados de pedras Bemben. Muitas dessas pedras, esculpidas com imagens e inscrições, são encontradas em museus ao redor do mundo. A fênix, o pássaro Benu, era venerada em Heliópolis, onde se dizia estar vivendo no Bemben ou no Salgueiro Santo. De acordo com Belry Kemp, a conexão entre o Bemben, a fênix e o Sol pode muito bem ter sido baseada em aliteração. O nascente, Veben, do Sol enviando seus raios para o Bemben, onde vive o pássaro Benu. Como você acabou de ver nesse artigo, existiam 3 lugares onde os antigos egípcios colocavam a pedra Bemben. O primeiro lugar era o topo das pirâmides, o segundo lugar era no templo de Ra, e o terceiro lugar onde a pedra Bemben devia ficar era no topo dos obeliscos. Agora, vamos falar um pouco sobre cada um desses lugares onde a pedra Bemben era colocada. Vamos começar então pelo topo da pirâmide. Se você é um seguidor de William Branham, com certeza, você já ouviu ele falando alguma coisa sobre o topo das pirâmides. Ouçamos o que ele diz. I don't think I have a dollar bill in my pocket. But there is. Yes, I do. I have a dollar bill. I'm sorry. Acho que não tenho uma nota de $1 no bolso, mas sim, tenho. Tenho uma nota de $1, desculpe-me. On the back of this dollar bill, you'll see the seal of the United States on the left side. Looking towards you. From me, it'll be on the left side. Yours is right. It's the eagle. And also in there, the coat of arms and so forth. Na parte de trás desta nota de $1, vê-se o selo dos Estados Unidos do lado esquerdo, olhando para você. Estaria à minha esquerda, está à direita de vocês. É a águia. E também ali o brasão, e assim por diante. But on this side here, right side to me, you see the pyramid. And you notice above the pyramid is the capstone. And beneath there says the Great Seal. Mas deste lado aqui, o meu lado direito, vê-se a pirâmide. E notem que acima da pirâmide está a pedra angular, e ali embaixo diz o grande selo. Even on our currency, that we have to recognize. No infidel can stamp out Christianity. Até em nossa moeda temos de reconhecer, nenhum descrente pode acabar com o cristianismo. Every letter that you date dates the birth of our Lord. Every calendar, everything speaks of him. Even on our currency, the headstone, which is Christ. Why did not they put the headstone on the pyramid? Because the headstone was rejected when he come. Cada carta que você data mostra o nascimento de nosso Senhor. Cada calendário, tudo fala dele. E até em nosso dinheiro, a pedra angular, que é Cristo. Por que não colocar uma pedra angular na pirâmide? Porque a pedra angular foi rejeitada quando veio. Mais uma vez William Branham demonstra toda a sua falta de conhecimento, ao dizer que a pedra angular nunca foi posta no topo da pirâmide. Na verdade, a pedra angular, que é a mesma pedra Bemben, foi posta sim no topo da pirâmide, porém ela foi saqueada por ladrões, pois ela era revestida de ouro. Agora, o segundo lugar onde a pedra Bemben ficava, era no templo de Amon-Ra. A função da pedra Bemben era receber os primeiros raios de sol, pois Ra era o grande deus Sol para os egípcios. O terceiro e último lugar onde eram colocados as pedras Bemben, era no topo dos obeliscos, que são essas enormes pedras erigidas na vertical. Veja o vídeo a seguir e saiba o significado oculto dos obeliscos. Da Catedral da Fé ao Antigo Egito, de deuses pagãos aos importantes faraós, de demônios aos extraterrestres, os obeliscos guardam profundos segredos, construções imortais que muitas vezes passam despercebidas aos olhos de nós, réis mortais. Por que são tão importantes? Qual o seu significado? Olá pessoal, tudo bem com vocês? É bem provável que você já tenha passado perto de uma enorme pedra alçada na vertical e que geralmente ficam em um ponto importante. Eles são os obeliscos. Ora, mas para que serve isso? Seria uma obra arquitetônica ou só um enfeite para a cidade? A resposta é simples, sim e não. O que poucos sabem é que essas construções existem há milhares de anos e naquela época tinham um propósito obscuro: adorar deuses pagãos. Deuses que na cultura cristã são chamados de demônios e para alguns, atualmente, de extraterrestres. Bem, agora você deve estar se perguntando, tá bom, mas hoje em dia, qual o sentido de gastar tanto dinheiro para construir e manter esses monumentos? Seria para adorar o capiroto ou existe uma utilidade na qual desconhecemos? Para falar da origem e significado dos obeliscos, precisamos ir ao Egito. No Antigo Egito também existia uma Karnak. Lá ficava um centro religioso muito importante que misteriosamente também havia o maior número de obeliscos, assim como na França. Os obeliscos eram dedicados a um faraó ou a um deus, marcando neles um homem ou um acontecimento militar importante. Através deles adoravam Baal, Mondra, Nimrod e outras divindades, embora muitos rejeitassem a adoração desses deuses. Com o passar do tempo mudou. Os obeliscos representavam, na verdade, o órgão reprodutor masculino ou o Sol como um deus. Desta forma, há quem diga que mudaram o propósito original, ou seja, a adoração dos deuses pagãos.
O pesquisador Diodório da Sicília diz o seguinte: os obeliscos foram usados na religião babilônica no século I a.C., quando a rainha Semiramis ergueu o obelisco com mais de 130 pés de altura e os colocou em frente aos túmulos e templos. Mas tem algo mais curioso. No ano de 1586, no centro da Basílica de São Pedro, o Papa mandou movê-los por alguns metros e colocar na entrada da catedral. Não era um trabalho fácil naquela época, devido a seu peso, e o obelisco poderia quebrar. Só que quem quebrasse teria a morte decretada, o que mais uma vez aponta para a importância dessa construção. Mas a pergunta correta é: para que colocar um obelisco no centro da Basílica de São Pedro? E mais, colocaram pedras semelhantes aos monolitos ao redor. Como vemos, gasta-se muito para construir e manter, o que prova sua importância. Mas o que está por trás dessas construções? Aqueles que realmente acreditam que sejam para adorar os mesmos deuses pagãos de milhares de anos atrás. Outros consideram o obelisco como uma torre de captação, uma espécie de antena que concentra uma grande quantidade de energia. Desta forma, podem se conectar com a energia das pessoas. Nesse sentido, o obelisco seria um receptor de energia em forma de cúpula ou pirâmide, o que nos faz recordar de Nikola Tesla. Tesla queria uma rede de energia sem fio, através de torres distribuídas por todo o planeta. De acordo com seus trabalhos, era possível enviar eletricidade através do solo ou pelo ar, de forma gratuita e sem poluição. Os obeliscos têm a forma e o tamanho perfeitos, como se fosse uma antena transmissora. Alguns teóricos dizem que, na verdade, os governantes conhecem de geometria sagrada, que aponta que arquiteturas colocadas em pontos determinados emanam poder. Como vemos, há mais perguntas que respostas. Mas faça o seguinte: passe a observar a sua cidade e você notará algo curioso. Os obeliscos estão localizados em pontos cruciais, próximos a lugares importantes ou com uma grande concentração de pessoas. São muitas coincidências, e por este motivo o jornalista Peter Toms investigou os obeliscos, mas se encontrou com o mundo da feitiçaria, voodoo e demonologia. Sua pesquisa apontou que muitos acreditam que essas construções sejam a morada física das serpentes ou dos demônios, já que estão próximos às igrejas, templos e edifícios na grade etérea da Terra. Segundo a mitologia, há outras formas que costumavam abrigar essas energias, como por exemplo, as estrelas de 6 pontas. Outras parecem torres de energia, como a Torre Eiffel. Embora pareça que tudo não passe de teorias, o que não pode ser negado é o grande custo econômico para a construção e manutenção dessas monstruosas estruturas. Só isso nos faz pensar: por que é tão importante? Já que, obviamente, existem outras prioridades em nossa sociedade. Será que essas construções realmente são obras demoníacas? De reptilianos, como alguns gostam de dizer, homens lagartos, ou uma obra da nova ordem mundial? Vivemos em um mundo dominado por essas criaturas? Qual o sentido de, nos dias de hoje, construir e manter essas obras? Qual mistério se esconde por trás dos obeliscos? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Não esqueça o like. Forte abraço e até mais. Não é preciso dizer que Deus jamais usaria um ídolo pagão, como as pirâmides, para ensinar qualquer coisa para a sua santa igreja. Mas William Branham, como você ouviu anteriormente, disse que elas estão ali como um símbolo. Quem está do lado de cá só vê do lado de cá. Quem está do lado direito vê do lado direito, do lado esquerdo vê só do lado esquerdo. Do lado de lá só vê do lado de lá. Porém vê lá os raios, mostrando que o sol está em cima. O sol foca os 4 lados da pirâmide. O sol é Cristo. Dá para notar lá os raios do sol? Ele brilha dos 4 lados da pirâmide ao ponto que a pirâmide não faz sombra nem para um lado nem para o outro. Quem foi lá já viu isso? Porque o sol bate sobre ela. Não é de um lado nem do outro, ele bate em cima, pegando os 4 lados. O lado de Lutero, o lado de Wesley, o lado pentecostal, e traz a noiva formando esse todo. Como você acaba de ver, esse pastor usa a pirâmide, um ídolo egípcio, para ensinar a igreja. Ele faz isso porque William Branham ensinou aos seus seguidores que Deus supostamente teria dado 3 Bíblias à humanidade. A primeira Bíblia seria o Zodíaco, a segunda Bíblia seria as pirâmides do Egito, e a terceira seria a Bíblia escrita.
Tudo isso não passa de falso ensinamento de Brana, pois o zodíaco é um instrumento de adivinhação de origem babilônica. As pirâmides fazem parte da religião pagã egípcia. Eu conheço muitos irmãos da mensagem que possuem pequenas pirâmides em casa por causa dos ensinamentos de Brana. Irmão, se eu fosse você jogaria essas pirâmides fora, pois elas representam o ídolo bem.